Vou sobreviver entre ruínas de um tempo perdido e andar entre escombros, recitando versos de Rimbaud, como um Quixote de Cervantes, tentando encontrar minha amada. E o mundo não terá se acabado. Não! Pelo menos para mim. Ele estará intacto, com seus castelos e suas torres altas, de onde eu verei um grito de socorro! Sim, enfrentarei exércitos e sozinho derrotarei a todos. Sentarei embaixo daquela árvore solitária para compor versos. E lá do alto daquele morro eu verei que eles, os poetas, estão vivos. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Oi, meu nome é Erasmo Dias e eu estou aqui apresentando mais um programa Escuta aí Comunidade. E agora eu também vou fazer parte do programa enquanto minha mãe está de férias. Confira aí a entrevista com Cacau Novaes. Como vocês viram aí, hoje eu vou entrevistar o poeta, professor e escritor Cacau Novaes. E eu vou fazer a primeira pergunta. Cacau, como tem sido produzir na quarentena? É um pouco complicado, né? Porque como tudo nesse período da pandemia, ficou muito mais difícil escrever, produzir, fazer qualquer trabalho. Mas, a princípio, eu fiquei realmente muito tenso, né? E esse confinamento mexeu com a cabeça de todo mundo, inclusive com a minha, com o meu psicológico. Eu tive que procurar ajuda psicológica, estou fazendo terapia. E foi meio complicado, mas depois eu retomei as atividades, né? Inclusive realizando lives, eventos virtuais, como eu realizo alguns, participando de lives em outros países, como Argentina, México, Colômbia, e esse contato com outros escritores, tanto brasileiros quanto do exterior, em lives, em eventos virtuais, isso foi melhorando a minha cabeça, né? Então eu retomei as atividades normais, todas, inclusive de escrever, né? Inclusive, eu escrevi até um poema falando sobre a Covid, aproveitei alguns poemas que eu já tinha escrito antes, mas que tinha relação com isso, e divulguei, participei de eventos lá fora, falando sobre a pandemia, e tudo foi voltando ao normal aos poucos, né? Então, como tudo, como qualquer trabalho, durante esse período, foi complicado no início, mas agora eu acho que já estamos retomando, voltando assim ao normal, entre aspas, né? Porque não é normal ainda, mas nós já estamos conseguindo encarar isso com mais naturalidade. Que bom. E eu vou fazer outra pergunta. Se você tem algum poeta que seja seu, por exemplo, que você se espelha nele, entendeu? Bem, eu li muita coisa, né? Na juventude, principalmente, li muito. E eu tenho, assim, muitas influências. Eu não tenho um poeta específico, mas eu me lembro que eu gostava muito de Cecília Meirelles, né? Gostava bastante, o Mário Quintana e Drummond, vários poetas brasileiros que eu lia. E também eu li muito os poetas da geração beat americana, o Jack Kerouac, Allen Ginsberg, esses outros escritores, né, de outros países. Mas eu lia muito, eu lia de tudo, né? Lia poesia, lia romance, lia conto. Desde criança eu sempre gostei muito de ler.
Então, de qualquer forma, eu fui influenciado por muita gente, né? Foi muita leitura e tudo isso acaba influenciando. Tem um livro preferido, uma poesia preferida? Olha, poesia é assim uma das minhas preferidas, é Motivo de Cecília Meirelles, né? Eu gosto muito. Eu já recitei diversas vezes e gosto muito desse poema. Eu não diria assim que é a minha preferida, mas é a poesia que eu mais recitei e que eu mais li assim quando mais jovem e tal. E livro de diversos autores. Agora, um livro que me marcou muito foi Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote de La Mancha, né, de Miguel de Cervantes. Tanto que eu escrevi um poema chamado Os Poetas Estão Vivos, que eu cito, né, sobre esse livro, e na introdução do livro, né, eu coloquei uma frase desse livro, né, um trecho, melhor dizendo, desse livro aqui. Então, Dom Quixote de La Mancha me marcou muito. Primeiro que eu li antes, na infância, né, uma historinha mais resumida, né, e gostei muito. Depois assisti assim, filmes, desenhos que tinha relação com isso, ou inspirado em Dom Quixote e tal. E depois eu li o livro mesmo, já adulto, né, a história completa, e gostei muito. Inclusive, eu estive na Colômbia recentemente, participando, isso no ano passado, né, de um parlamento internacional de escritores, e eu acabei comprando numa livraria a edição em espanhol do Dom Quixote, né, e trouxe, mesmo já tendo lido, mas eu comprei a edição em espanhol porque eu fiquei muito encantado quando eu vi. E você pode citar alguma poesia para a gente? Posso, sim. Eu vou recitar então uma de minha autoria, que justamente está nesse livro, né, que é Os Poetas Estão Vivos, e é o poema título, né, que diz assim: vou sobreviver entre ruínas de um tempo perdido e andar entre escombros, recitando versos de Rimbaud, como um Quixote de Cervantes, tentando encontrar a minha amada. E o mundo não terá se acabado, não, pelo menos para mim. Ele estará intacto com seus castelos e suas torres altas, donde ouvirei um grito de socorro. Sim, enfrentarei exércitos e sozinho derrotarei a todos. Sentarei embaixo daquela árvore solitária para compor versos, e lá do alto daquele morro eu verei que eles, os poetas, estão vivos. Muito bom, muito bom. Gente, teve um corte aqui porque esqueci a pergunta que eu ia fazer, eu fui pescar. Mas agora a gente já voltou. Bom, Cacau Novaes, como você tem visto esqueci a palavra. É o quê? Produção literária na Bahia. Olha, a produção literária na Bahia está cada vez mais crescendo, né? Nós sabemos que a Bahia é uma terra de grandes escritores, grandes poetas, desde Gregório de Matos, Castro Alves, Jorge Amado, João Baldo Ribeiro e tantos outros, né? Nós fomos citar aqui, vamos ficar o tempo todo aqui citando grandes nomes da literatura brasileira que são daqui da Bahia, né? Que são baianos. E hoje a produção literária tem crescido muito, porque nós temos muitos jovens escrevendo, muitos jovens em saraus, participando de eventos literários e produzindo livros. Eu diria até que nós estamos num período muito fértil assim, de produção literária na Bahia. Eu creio que os saraus, né, eles têm contribuído muito para isso. E nós temos saraus assim, desde os bairros periféricos, né, até os bairros mais no centro da cidade, que são lugares mais tradicionais em relação a isso, por terem espaços culturais, teatros e tal, e terem uma tradução já de muito tempo. Mas hoje nós podemos ver que diversos bairros, né, estão realizando saraus os mais diferentes possíveis, né? Então isso é muito bom, porque tem incentivado aos mais jovens a escrever, mesmo que sejam estilos diferentes de literatura, né? Nós temos desde a poesia ao cordel, ao slam, tem muita coisa nova também surgindo, e isso é muito bom,
porque nós temos muitos autores surgindo e isso, de qualquer forma, contribui para que a literatura baiana, a literatura daqui de Salvador, do estado de um modo geral, ela cresça mais e mais, não é? Então, é super importante isso. Temos muitos autores produzindo livros, várias editoras também que têm surgido aqui em Salvador, no interior da Bahia, e elas têm produzido esses trabalhos desses escritores, e nós estamos tendo assim um período de muita produção mesmo. E eu tenho uma pergunta para fazer. Você é escritor, poeta e professor. De onde você tira a força para fazer tudo isso? Bem, é a própria poesia, a literatura que nos dá essa força, né? Eu diria que hoje eu não tenho essa força toda como antes. Mas eu, desde criança, sempre fui assim, muito ativo, sempre fui aquela pessoa que gostava de fazer muita coisa, gostava além de fazer minhas coisas, ajudar os outros colegas a fazer, principalmente trabalhos escolares e tudo. Então, sempre fui essa pessoa muito ativa e sempre convivi com isso. Então, realizo muita coisa mesmo, desde escrever, a produzir eventos, dar aulas como professor. Então, eu só me sinto bem assim, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E outra pergunta aqui. O que é Salvador para você? A Salvador é, para mim, a cidade mais linda que existe, né? Eu amo Salvador. Eu não sou aqui de Salvador, sou do interior do estado da Bahia, mas desde criancinha eu via em Salvador com minha mãe, né? Minha mãe me trazia. Minha mãe tinha morado aqui, estudou aqui, se formou em professora. Depois ela foi para o interior, né? Se casou com meu pai, que já morava lá. Mas ela tinha aquele amor por Salvador, aquele amor pela Bahia, que só aquelas pessoas mais antigas tinham. E era interessante, porque ela trazia a gente aqui para Salvador, no caso eu e meu irmão, que éramos os mais pequenininhos, desde criança, e ela nos levava assim para os mais diferentes lugares. Por exemplo, aqui temos o Largo da Soledade, que eu acabei de passar com aquela estátua de Maria Quitéria. Então, se ela viesse aqui, ela fazia questão de falar quem era Maria Quitéria, mostrar a estátua, tal, tal, tal. Se ela passasse pela Avenida Joana Angélica, aí ela fazia questão de levar a gente no Convento da Lapa, contar a história de Joana Angélica. Então, ela tinha essa coisa de conhecer Salvador, levava a gente no Pelourinho naquela época, que o Pelourinho não era nem esse centro histórico tão badalado, e ela levava, explicava o que era o Pelourinho, onde os escravos sofriam ali e tal, e ela explicava tudo para a gente. Então eram viagens verdadeiramente culturais. Então, com isso, eu passei também a ter aquele amor por Salvador, né? Também sempre gostei muito do mar, então eu quando vim morar aqui definitivamente, para mim foi muito bom, né? E eu já conhecia toda essa história de Salvador desde criança, e isso me encantou mais ainda, né? Então, eu sou apaixonado por Salvador. Eu viajo para outros lugares, até para fora do país, conheço lugares lindíssimos, mas eu sempre digo que Salvador é um dos lugares mais bonitos que eu conheço. Então, é uma cidade maravilhosa que tem uma grande referência, não só no nosso estado, enquanto capital, mas no Brasil, de um modo geral. O papo tá muito bom, gente, mas a gente vai aqui e volta. Ando por ruas estreitas, entre casarões centenários, adormecidos. Olho para o céu e vejo estrelas. Olho para trás e vejo amores esquecidos. Dancemos, pois, ao som do violino, que inebria minha alma e me faz viajar no tempo, deixando-me em sintonia com o universo, que traduz a minha agonia e me faz percorrer a estrada traduzida em cada verso, que vem com o vento, que passa pelas ruas estreitas e segue através do tempo. Sinto-me um andarilho sem destino algum, nem pouso a abrigar-me. Sou como o trem que passa no trilho
e segue sem notícias deixar a quem fica. Quem sabe o dia, chegando após a noite, traga a promessa de um recomeço. Não meço meus passos, pois estou solto, como pássaro que voa e vai além do que procura a sua sorte. Dancemos, pois, ao som do violino, arrebatadamente, sem nos preocuparmos com a noite que passa e com o vinho que chega ao fim, depois de uma jornada que, entre estrelas, parece interminável, mas finda ao raiar do dia. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui.